Olá, bom dia. Estamos aqui no nosso devocional dos Salmos e hoje é o Salmo de número 16, que diz assim: a fidelidade de Deus. Defende-me, ó Deus, pois eu me abrigo em ti. Ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor, não tenho bem maior além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão os sofrimentos dos que deixam o Senhor e buscam outros deuses. Eu não tomarei parte nos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios sequer mencionarão seus nomes. Senhor, tu és a minha parte na herança, e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas das terras caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma maravilhosa herança. Darei louvores ao Senhor que me aconselha. Na calada da noite, o meu coração me ensina. Tenho sempre o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Essa é a razão da alegria que trago no coração, e no íntimo exulto de prazer. E assim meu corpo repousará em paz, porque tu não me abandonarás nas profundezas da morte, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste reconhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. Gente, que salmo mais lindo! Nossa, é muito lindo, porque fala da fidelidade de Deus, né? Como o próprio título diz. E fala da alegria de estar na presença do Senhor. Aqui, Davi está dizendo que o abrigo dele é Deus, e que Deus é o maior bem dele, que Deus é a maior herança, que Deus é tudo que ele tem, sabe? E eu não sei em qual momento da vida dele ele escreveu esse salmo para Deus, mas sabemos que no começo da vida dele ele passou um pouco de dificuldade que ele teve. Estamos falando de Davi, né? Que foi o que escreveu o salmo. Ele teve que fugir de Saul, ele demorou muitos anos para ele assumir o trono, mas sabemos que logo depois de certas aflições, ele foi um homem muito rico, né? Ele teve uma vida muito boa, assim, financeiramente falando. A herança dele foi muito grande. Mas aqui ele está falando que a maior herança dele, o motivo da alegria dele, era o Senhor. Que Deus era a maior herança dele, sabe? Eu não sei se quando ele escreveu isso aqui, ele já era rei, ele já tinha a sua riqueza, mas, independentemente, ele sabia que tudo que ele tinha era o Senhor. Olha, ele diz assim: tu és o meu Senhor, não tenho bem maior além de ti. Até porque ele sabia que a alegria vinha do Senhor e que se ele tinha alguma coisa, era porque Deus que deu. Ele sabia que qualquer coisa que possamos ter aqui nessa terra é o Senhor que dá. E se Ele não quiser nos dar aqui nessa terra, sabemos que a nossa herança lá no céu é maior do que tudo, né? Maior do que tudo que podemos imaginar aqui na terra. Mas isso se continuarmos fiéis a Ele, né? Se amarmos Ele acima de todas as coisas, né? E vemos aqui o tamanho do amor que Davi tinha por Deus, né? Ele diz que Deus é o abrigo dele, que ele não tem bem maior além de Deus. E ele diz também que os notáveis na terra, ou seja, as pessoas que para ele tinham importância, as pessoas que ele admirava, as pessoas que chamavam a atenção dele, tipo assim, sabe? Que conseguia chamar a atenção dele,
eram as pessoas fiéis a Deus. Então, ele até diz no próximo versículo que sobre aquelas pessoas que não buscam a Deus, que buscam outros deuses e que fazem coisas que desagradam ao Senhor, ele nem menciona o nome dessas pessoas. Ou seja, eu nem olho, eu nem vou ficar falando do erro deles, não. Porque é eles com o Senhor. Eu vou olhar para quem serve ao Senhor. Eu vou olhar para quem te obedece. Eu vou olhar e seguir o exemplo de quem busca o Senhor. Não preciso ficar olhando para as pessoas que não te servem. Eu não preciso ficar olhando, Senhor, para as pessoas que te desobedecem. Isso não vai me levar a lugar nenhum. Os notáveis para mim são aqueles que fazem a tua vontade. Foi isso que Davi disse, né? E então devemos seguir o exemplo dele, né? Devemos seguir esse exemplo, devemos amar a Deus sobre todas as coisas e reconhecer que a nossa maior riqueza é ter a presença de Deus. É isso que Davi está dizendo, que a maior riqueza dele é a presença de Deus. Sabe, tem um salmo que ele diz assim: pode retirar tudo de mim, Senhor, só não retiro o teu espírito. Ou seja, a presença, sabe? Ele reconhecia que sem a presença de Deus, ele não era nada. Ele reconhecia que tudo de mais importante, que a alegria dele era a presença de Deus, sabe? E nós devemos reconhecer isso também. Muitas vezes nos pegamos tão afadigados com tantas preocupações, nos pegamos pensando tanto nas coisas terrenas, sabe, nos nossos problemas. Eu falo isso por experiência própria mesmo. Às vezes se a gente começar a pensar nos problemas, a gente esquece que Deus, ele é tudo para nós, que tudo que precisamos é Deus. Por um momento a gente se esquece, a gente foca só nos problemas, mas devemos nos lembrar que independentemente do que passamos aqui nessa terra, a nossa herança é Deus, a nossa alegria é Deus, o nosso futuro está nas mãos de Deus. E o nosso futuro não é aqui, é com Ele. Então é tudo dele, tudo por Ele, para Ele, sobre Ele, sabe? Não é nada sobre nós. Ah, mas a minha vida. Não, a sua vida é Ele. Ah, mas a minha casa. Não, a sua casa. Quem deu foi Ele. Se você não tem, quem vai dar vai ser Ele. Ou se você não tiver uma aqui na terra, você vai ter uma no céu, ao lado de Deus, sabe? Então não devemos nos preocupar com nada aqui dessa terra. É difícil, às vezes. É fácil falar, mas na hora é difícil. Não pensa que por eu estar falando aqui é fácil, não é fácil. Mas quando olhamos para Ele, quando olhamos para a fidelidade, para a grandeza dEle, aí se torna mais fácil. Porque Ele é tão lindo, Ele é tão grande, tão poderoso, que se olharmos somente para Ele, se focarmos somente no poder, na grandeza e na bondade desse Deus, aí sim nós conseguimos vencer, nós conseguimos esquecer dos problemas dessa terra, que para Ele não são nada. Então é muito lindo que Davi, ele pense assim, é muito lindo que ele reconheça que Deus é tudo. Ele fala assim: Senhor, Tu és a minha parte na herança e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Então ele sabe que o futuro dele está nas mãos de Deus. Ele sabe que Deus é tudo para ele. E ele diz: darei louvores ao Senhor que me aconselha. Na calada da noite o meu coração me ensina. Tenho sempre o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Então, ele louva ao Senhor, ele busca ao Senhor, e ele diz: na calada da noite, o meu coração me aconselha. O que ele está dizendo? Que
de madrugada, que durante a noite ele busca ao Senhor e o Senhor ensina o caminho ao qual ele deve seguir, sabe? Ele está dizendo que a vida dele, ele confia inteiramente a vida dele nas mãos de Deus, que Deus, ele vai cuidar de tudo. Ele confia tanto em Deus, ele confia tanto que Deus sabe cuidar dos seus, que ele entrega a vida dele nas mãos de Deus, sabe? E louva ao Senhor. Ele louva ao Senhor porque ele sabe que Deus está cuidando de tudo. E ele diz que ele tem sempre o Senhor diante dele, ou seja, o Senhor está sempre tomando conta da vida dele. O Senhor está sempre seguindo os passos do Senhor, sabe? Obedecendo no caminho certo. É isso que ele está dizendo. E ele completa: essa é a razão da alegria que trago no meu coração. Então, a razão da alegria dele era confiar completamente em Deus. Era colocar Deus na frente. Porque muitas vezes queremos passar na frente de Deus. Achamos que nós mesmos conseguiremos sozinhos, sabe? Nós achamos que nós somos suficientes, muitas vezes, mas não é assim. Devemos colocar Deus na nossa frente, devemos deixar Ele ir na nossa frente, sabe? Devemos seguir Jesus, devemos seguir os passos dele e não querer agir por conta própria. Devemos confiar nossa vida nas mãos dele e reconhecer que ele é tudo para nós, que o nosso futuro está nas mãos dele e que sem ele não seríamos nada. Ele continua dizendo aqui nesse versículo que no íntimo exulto de prazer e assim meu corpo repousará em paz, porque tu não me abandonarás nas profundezas da morte, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. É muito lindo isso aqui, porque às vezes a gente pode olhar e pensar assim: gente, mas Davi morreu, né? Com certeza o corpo dele sofreu decomposição. Sim, porque foi ser humano como nós, né? Mas aqui ele está dizendo que, como ele diz aqui, né? Aqui, a razão da alegria dele é isso, né? É confiar no Senhor, é colocar o Senhor sempre à frente. E ele diz que exulta em prazer e assim o corpo dele repousará em paz, ou seja, eu terei paz até na minha morte, porque eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus, que quando eu morrer eu vou para perto dele. Mas essa parte que ele fala, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição, ele está dizendo, mais uma vez, é uma profecia sobre o Messias, sobre Jesus. Jesus, ele veio da linhagem de Davi e ele não sofreu decomposição, porque ele ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou no terceiro dia, por mim e por você. E aqui, em Atos 2 e 29, Paulo diz assim: Caros irmãos, concedei-me a licença de falar-vos com toda franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Todavia, ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Olha que coisa mais linda. Davi estava profetizando. Deus prometeu para Davi que ele sempre teria um descendente no trono. E os próximos reis, depois de Davi, falhou. Todos falharam, sabe? Falharam tanto que levaram o povo ao cativeiro. Mas houve um que não falhou. Houve um que foi descendente da linhagem de Davi e não falhou e reina até hoje e vai reinar eternamente,
sobre todo o mundo, sobre todo o universo, porque Ele é dono de tudo. Então, Davi aqui, ele estava sendo usado como um profeta para profetizar sobre o Messias. E olha que coisa mais linda, né? Ele confiou a vida dele nas mãos de Deus. Ele confiou tudo. Ele confiou que Deus era a herança dele, que Deus era a porção. E ele ainda diz aqui, tenho uma maravilhosa herança. Ele ainda diz assim, as divisas da terra caíram para mim em lugares agradáveis, e que ele tinha uma maravilhosa herança. E que maravilhosa herança, porque é muita honra, né? O Messias vir da linhagem dele, né? E reinar eternamente. E ele finaliza assim, tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. Ou seja, ele diz que Deus fez ele conhecer a plena alegria, a plena felicidade de estar sempre na presença de Deus. Ou seja, tudo que mais importa na nossa vida é a presença de Deus, sabe? Quando temos a presença de Deus, temos uma alegria que outra herança, outra riqueza, por maior que seja, não nos traz essa alegria, não nos traz essa paz, sabe? E Deus, Ele honra os seus fiéis, Ele honra quem é fiel a Ele, quem escolhe obedecê-lo, Ele honra quem escolhe andar no caminho dele, Ele honra quem escolhe confiar a sua vida nas mãos dele, assim como Ele honrou Davi. Assim Ele vai honrar a mim e a você, se permanecermos fiéis no caminho do Senhor, se permanecermos confiando nossas vidas, confiando por completo, confiando de verdade a nossa vida, cada detalhe, porque era isso que Davi fazia. Ele confiava cada detalhe da vida dele nas mãos do Senhor. E aqui, na explicação aqui desse último versículo, tem uma parte que diz assim, o refugiado, do versículo 1, se vê agora herdeiro, e sua herança é maior do que jamais poderia imaginar. Porque, falo refugiado porque aqui ele diz, né, defende-me, ó Deus, pois eu me abrigo em ti. Ou seja, ele estava se escondendo ali no Senhor de algum problema, mas agora no final ele se vê herdeiro de uma herança que é maior do que ele podia imaginar. E nós estamos falando dessa herança terrena, estamos falando da herança celestial, que foi todo o privilégio que ele teve. Ele é lembrado até hoje. E ele foi, ainda diziam, quando Jesus veio na terra, diziam, Jesus, filho de Davi. Jesus não é filho de Davi, mas ele veio da descendência de Davi. Então, pensa que honra para Davi, sabe? Então, Deus o honrou. A herança celestial dele foi maior do que ele poderia imaginar, porque ele confiou sua vida nas mãos do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração hoje. Eu vou orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela tua palavra. Senhor, obrigado por falar conosco. Pai, nos ensina a confiar nossa vida em tuas mãos, meu Pai. Nos ensina a confiar totalmente em ti, a confiar que o Senhor é a nossa herança, que o Senhor é tudo que precisamos. Nos ajuda a entender que o Senhor é tudo, que não precisamos de nada, nada mais além de ti. Que nas tuas mãos está o nosso futuro, está o nosso presente, está tudo da nossa vida depende de ti, meu Pai. Nos ensina, nos ajuda a entender isso, nos ajuda a confiar nossa vida completamente em tuas mãos. Pai, eu te agradeço pela tua bondade, te agradeço por essa palavra e te peço que o Senhor fale ao coração de cada um, que o Senhor ensine a cada um que assistir essa pregação, que assistir essa palavra, que o Senhor venha ensiná-lo, venha tocar no coração de cada um e que o Senhor leve essa palavra de encontro com quem está precisando. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Até amanhã.